pessoal, sejam bem-vindos. Quem vai assistir essa gravação, né? Ou quem puder ouvir depois desse momento, vai ser bem legal. Antes de começar a nossa constelação, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Foi até uma reflexão que eu fiz há pouco tempo aí com a Lúcia. Deixei a cabecinha dela quente, né, Lúcia? Mas faz parte do processo, né? E a gente sabe quando a pessoa está pronta e está preparada para avançar esse passinho a mais. Mas vamos lá. Vou começar fazendo uma pergunta, né, para vocês. Será que a melhor cirurgia é aquela cirurgia que deu certo? Eu posso falar que uma boa cirurgia é aquela que deu certo? Não. Sabe qual que é a boa cirurgia? É aquela que você não precisa fazer. Você não precisar daquela cirurgia. Então, não existe cirurgia que deu certo. Porque seria bom a gente não precisar fazer. É a mesma coisa com a constelação. Constelação boa é aquela que você não precisa fazer. Mas se você, né, vai fazer uma constelação, se você se coloca ali, você precisa se preparar para aquele momento. Porque fazer constelação é fácil. Se preparar para a constelação é difícil. Você tem que sentar com aquele problema, você tem que olhar para aquele problema, você tem que deixar aquele problema se apresentar a você. Porque a constelação é a resposta de uma pergunta. Mas você tem clareza da sua pergunta? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem um problema que a gente não tem. A moça que eu atendi hoje de manhã, no meu ponto de vista, não tem nenhum problema. Está tudo certo, está tudo resolvido. Mas internamente ela ainda não arquitetou uma resposta. Internamente ela ainda não se preparou para essa solução que já se apresentou para ela. Olha que interessante como é difícil a gente identificar que a solução já é. Que a gente não precisa fazer nada. Que ela já está pronta ali. E aí, não adianta a gente ir tratando sintomas se a gente não tem clareza, se a gente não disse o sim à vida. Porque a gente trata um sintoma, aparece o outro, a gente trata um sintoma, aparece o outro. Ana, eu constelei a minha relação com meus pais, isso está resolvido. Mas depois disso, a relação com a minha filha piorou. Depois disso, a relação no meu trabalho piorou. Sempre vai ter alguma coisa para quem ainda não conseguiu dizer esse sim à vida. E dizer esse sim à vida é dizer sim do jeito que ela se apresenta. Porque uma solução que depende de outra pessoa não é uma solução. A solução tem que depender só de você. Se a solução para você é a mudança de uma outra pessoa, a solução não está na sua mão. No último encontro, né, que a gente teve, o professor Hausner, ele falou isso com muita clareza. É preciso que a gente siga a vida independente da aprovação dos outros. Quando a gente entra nesse lugar de esperar a aprovação do outro, a gente entra num ciclo sem fim. Porque a gente não vive num conto de fadas. O outro não sente o que eu sinto, o outro não sabe o valor daquilo para mim. A solução depende só de você. E nesse caso, que foi no exemplo específico que ele deu lá, né? Quando não é possível confiar nos nossos pais, a gente tem que seguir a vida, pode, né, tentar manter um bom relacionamento com eles, mas precisa ser independente do que eles nos trazem. Isso vale para pais, né? Vale para marido, isso vale para filhos, né? Então, eu vou me relacionar bem com essa pessoa, independente daquilo que ela me traz. Independente se ela está gostando ou não do que eu estou fazendo. Independente se ela me dá suporte para seguir ou não o meu sonho. Eu não posso depender do outro para ser feliz. E aí a gente precisa pagar um preço.
e seguir do jeito que for possível. E será que a gente está disponível? A gente está disposto a pagar esse preço? Um preço do outro não concordar com o que a gente quer? A gente está disponível? Hoje eu também falei isso com uma pessoa muito importante que está aqui, né? Mas se ela não quer, paga o preço e vai ser feliz desse jeito. Não fica esperando ela querer, né? E aí, quando uma constelação acontece, a gente só vê naquela constelação o que a gente dá conta de ver. Às vezes, quem está do lado de fora assistindo, está claro a resposta, a solução, mas para quem está sentadinho lá do lado do professor, ainda não está claro. E hoje eu escrevi um texto que fala sobre isso, né? Que não existe a diferença entre constelador e não constelador. Quando a gente senta ali para constelar, a gente parece que esquece tudo. Esquece todos os livros que leu, esquece todos os atendimentos que fez, esquece todos os cursos que ministrou, porque ali naquele momento está eu, a minha dor e o meu sistema familiar. E o que parece óbvio não é claro para quem está ali naquele momento. Por isso, a condução é feita de modo muito amoroso. Porém, a gente precisa se preparar, então, para esse momento. Precisa arquitetar essa solução dentro do nosso coração. Porque o que acontece ali não é magia, é lógica. A gente coloca ali como o sistema está se apresentando. Eu estou preparada para saber como esse sistema está se apresentando? Eu estou pronta? Eu consigo enxergar e ver ali que talvez meu pai não é quem eu acho que ele é, minha mãe não é assim tão forte como eu achava que ela era, né? Que eu também, de alguma maneira, estou de costas para o meu sistema, ou eu também estou colaborando para que alguma coisa continue, né, dessa forma naquele sistema. E aí precisa haver essa abertura para a solução. Precisa haver esse sim para a vida, do jeito que ele se apresenta. E quando a gente sai de uma constelação, a impressão que a gente tem é que a gente tem que sair para agir. E ao contrário, a gente tem que sair e silenciar. Aguardar aquilo se apresentar de novo. Sem a necessidade de apagar os sintomas, né? E quando a gente chega num médico, e aí a gente conta para ele o que a gente está sentindo, ele dá um remédio para apagar o sintoma, mas ele não cura a dor. A constelação não pode apagar sintomas, porque vai aparecer outros. A constelação, ela vai direto na dor. E pode ser mais simples que a gente imagina. O que parece ser um grande problema é só mudar uma pecinha e voltar para o lugar. É muito lindo isso. E é isso que nós vamos fazer hoje. Dizer esse sim à vida. Do jeito que ela é, do que ela se apresenta. Porque todos os sintomas estão a serviço da nossa vida. Então, não aparece uma dor de cabeça à toa, não aparece uma doença à toa, não aparece uma insatisfação à toa. Ela está ali para mostrar alguma coisa para a gente. E se a gente sai desse lugar, né, de correria, de querer apagar os sintomas, a gente consegue olhar para aquilo e a gente cresce a partir dali. É isso que é o mais bonito, gente. Uma das frases que ele disse lá no curso é: não importa quem partiu o seu coração, o importante é que ele foi partido. E nesse momento, todo mundo arregalou os olhos. Porque a pessoa que parte o nosso coração, ao contrário do que a gente acha, né? Ela está ao nosso serviço. Ela nos dá uma oportunidade de evolução e de crescimento gigante. É a partir daquele momento, de algo que aconteceu, de um amor interrompido, que a gente pode evoluir. E sair desse lugarzinho aí, né, de contos de fada. Uma outra frase dele também que tocou muito é:
o adulto só se torna adulto, ou o adulto só deixa de ser uma criança quando ele começa a decepcionar seus pais. Não dá para ficar a vida inteira agradando todo mundo, né? Não dá. E aí, para finalizar, foi uma coisa que ele disse também, é que às vezes a constelação acontece numa única palavra, num único olhar, num único movimento, numa única respiração. E foi agora o que eu percebi aqui em alguns de vocês. Algo aí dentro pôde se acomodar. Algo aí dentro expandiu um pouquinho. Que bom que é assim. E que bom que vocês estão aqui comigo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, né, Ana? Por favor. Uai, quando você falou, eu até anotei, né? Não importa quem partiu o seu coração, é importante que ele foi partido, né? Fez todo sentido para mim, sabe? Inclusive, eu estar aqui hoje, né? Ou de ontem, eu confesso, assim, que no meio do tumulto mesmo do trabalho, eu não lembrei do encontro de ontem. Aí, quando Uhum. hoje, por um acaso, apareceu, eu fui clicar na mensagem, cliquei no grupo, né? Aí que eu vi assim, gente, teve aula ontem. Aí resolvi te mandar aquela mensagem, né, falando que eu tinha assistido. Aí Uhum. você já me dá um insight falando que tem encontro hoje e ia passar outro dia batido, sabe? O campo te chama, Eudoxia, não adianta. Elisângela, Eudoxia, o campo chama, não adianta. O que eu ia te falar dessa frase, que é muito legal, é que você imagina, né? O coração da gente, em determinadas situações, ele vira uma pedra e precisa de alguém, e alguém que a gente ame muito, na maioria das vezes, vir para quebrar ele, para a gente sair daquele piloto automático que a gente estava. E eu não sei se todo mundo leu, mas uma das nossas próximas aulas aí, acho que, se eu não me engano, vai ser dia 15, é sobre a grande alma. E o PDF já está no grupo, então não deixem de ler. Porque do mesmo jeito que aquele livrinho, né, onde estão as moedas, a grande alma é a segunda virada de chave assim, grande da nossa vida. E ele fala justamente isso, que lá em cima a gente combina com alguém que a gente ama e nós vamos descer junto e que nós vamos viver momentos difíceis juntos. E aí a grande alma fala, inclusive você vai ter muita raiva de mim, porque eu vou precisar te machucar para abrir o seu coração. Mas eu vou fazer isso por amor. Quando a gente voltar para cá de novo, a gente vai se restabelecer novamente. Então, é um livrinho assim lindo, maravilhoso. Tem o Rios também, né, que eu compartilhei do coração. O coração, ele fica de fogo, depois ele fica de água, depois ele fica de pedra, né? É uma coisa mais linda, né? Então, é importante, é necessário que o coração da gente quebre, às vezes, mais de uma vez durante a vida, para que a gente evolua. Porque senão a gente poderia ter nascido planta, né? E olha que até as plantas têm movimentos. E é outra aula que está, assim, preparada para vocês. A coisa mais linda do mundo, assim, as árvores que estão, por exemplo, na rua, e pessoas que passam todos os dias ali naquele lugar, a árvore sabe que aquela pessoa está passando aquele momento. E a árvore filtra a energia de todo mundo que passa perto dela. Então, quando eu descobri isso, que eu também assisti uma aula, que eu falei com meu marido, eu falei, tá vendo por que eu gosto de tocar em todas as árvores que eu passo? Eu gosto de tocar. Eu toco em árvore. Descobri o meu segredo. Mas nem sei porquê, mas é essa conexão. E quando a professora explicou isso, eu fiquei encantada. Como assim, gente? A árvore sabe que a gente está passando ali e ela filtra a energia de todas as pessoas que passam ali. Que ela filtrava o ar, a gente já sabia, né?
mas que filtrava energia, é novo e bonito, né? Mais alguém quer falar ou vamos começar a constelação? Então, o silêncio é a melhor resposta. Cecília mesmo já disse isso, né, Cecília? Então, você que está me assistindo, né? Esse pedacinho ficou gravado, é importante aí para você também. Nós vamos cancelar as gravações agora, porque a constelação não deve ser gravada, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima reunião. Opa, que quase que eu vou desligar aqui.